Senhor. Amém? Queridos, nós estamos entrando na Semana da Pátria. E eu quero convidar você, irmão e irmã, para nesta semana nós orarmos pela pátria. Mas eu quero nesta pregação hoje explicar para você o porquê nós precisamos orar pela nossa pátria. Por que precisamos orar pelo Brasil? Abra sua Bíblia num texto que provavelmente muitos pastores, em muitos púlpitos hoje, estão pregando de norte a sul, de leste a oeste da nossa nação. É um texto muito propício para esta semana que nós chamamos a Semana da Pátria. Segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a seguir. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do 12 a seguir. Nós vamos, desta forma, então, ler estes versículos para tirarmos deles a nossa meditação. E fique com a Bíblia aberta. Pode achar, pode encontrar, você que está no celular também, encontre na sua Bíblia aí, né? Segundo Crônicas fica fácil de encontrar, fica depois de Primeiro Crônicas. Boa ajuda, né? No Velho Testamento. Vamos lá, capítulo 7, versículos 12, 13 e 14. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero convidá-lo a, em alto e bom som, nós repetirmos aqui, vamos lá, o último versículo 14. Vamos lá, 1, 2 e... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor Deus, nós pedimos que ao meditarmos na Tua Palavra, ao pregarmos a Tua Palavra, o Teu Espírito nos inspire de uma forma muito especial. E também, ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe nas mentes, corações, nos ouvidos de todos nós aqui, para que, Senhor, no meio de tantos ruídos que durante a semana ouvimos, os ruídos da mídia, os ruídos do pessimismo, os ruídos do próprio coração. A Tua Palavra nos diz que o coração do homem é enganoso, Senhor, e que no meio de tantos ruídos, nossos ouvidos agora estejam ligados apenas àquilo que o Senhor vai falar para nós. Que assim seja em nome de Jesus. E também, ó Deus, oramos para que aqueles irmãos e irmãs que estão acompanhando a Tua Palavra pelas redes sociais, que sejam também ministrados por Ti da mesma forma. Senhor, apesar de em tempos diferentes ou em espaços diferentes, a Tua Palavra é viva. A Tua Palavra é viva. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. O Templo de Salomão foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando esta narrativa acontece, este trato de Deus com Salomão, o templo havia recém sido inaugurado. O templo foi erguido num lugar escolhido por Deus. Deus disse, vai ser aqui, no Monte Moriá, no lugar que dali adiante, de um tempo adiante, passou a ser chamada Eira, esqueço o nome do homem que morava ali, mas aquele lugar passa a ser o lugar escolhido por Deus. Deus diz, aqui vai ser erguido o templo. Também
a forma, o processo em que o templo foi erguido. Deus disse a Salomão: esse lugar é tão especial que eu não quero barulho de pedras quebrando aqui. Deus diz para Salomão: vocês talham as pedras em outro lugar e já trazem as pedras prontas na medida para que silenciosamente, reverentemente, os trabalhadores ergam o templo para a minha adoração. Todo o material foi escolhido por Deus. Foi cuidadosamente escolhido por Deus. Deus disse de onde viriam as madeiras, os cedros, também as pedras, também o material para o altar. Deus foi escolhendo de uma forma muito cuidadosa e especial. Pois bem, quando isso acontece, o país estava em riqueza nacional, havia segurança econômica em Israel, havia status. O mundo inteiro respeitava Israel como naquela época a maior nação e a nação mais rica, mais poderosa de então. Salomão já estava no 20º ano de reinado, portanto já estava com o reinado estabilizado. Existe estabilidade religiosa, estabilidade social em Israel. Enfim, nesse contexto, vem a festa da inauguração do templo, 7 dias de duração. A festa foi decorrendo à medida que o povo de Deus cantava, adorava. A glória de Deus encheu todo aquele lugar. Dizem que a glória de Deus se manifestava de uma forma sobrenatural. Uma fumaça enchia o templo. Era a presença de Deus manifesta materialmente naquele lugar. Os músicos tocavam os instrumentos, que aliás foram planejados, projetados por Davi, a maioria deles. Salomão ficou tão feliz, tão alegre com aquele momento, e separou 22.000 bois para oferecer em sacrifício a Deus, e 120.000 ovelhas. Se isso fosse nos nossos dias, ele teria alguma encrenca com a polícia ambiental e com o IBAMA, né? Mas foi o sacrifício do seu coração para dizer para Deus o quanto aquele momento estava sendo especial, inaugurar o que se chamaria o lugar da presença de Deus na face da terra. Pois bem, acaba esta festa, os 7 dias, e Deus chama Salomão para uma conversa, como nós diríamos, uma conversa ao pé da orelha, ou então, uma conversa no âmbito particular. E Deus é indescritivelmente sábio. Quando a liderança do seu povo se desvia excessivamente para a racionalização da fé, Deus conduz o seu povo então a experiências sobrenaturais, para dizer que ainda existem manifestações misteriosas ou que vão além do entendimento humano no meio do povo de Deus. Ao contrário, quando a liderança se desvia para o polo extremo do sensacionalismo ou do misticismo ou do excesso de sobrenatural, Deus novamente chama e conduz a igreja ao raciocínio, a pensar, aos cuidados que se precisa ter. Mas isso acontece também com Salomão. Deus diz a Salomão numa determinada noite: eu aceito todo o sacrifício que me foi feito. Eu aceito os 7 dias de culto que me foi ofertado. Eu aceito o templo que me foi erguido. Mas esse sacrifício, esse templo e toda esta alegria do povo de Israel só será conclusiva se nós aqui, nós dois, eu e você, Salomão, fizermos um contrato.
E Deus começa a dizer as cláusulas deste contrato. Em primeiro lugar, primeira cláusula desse contrato com Salomão é que se em tempos difíceis, em tempos de crise, o seu povo se humilhar, Deus se volta para o seu povo. Então não é somente ter o templo. Entenda isso, irmão e irmã. Nós estamos vivendo em dias de restaurar a frequência da igreja do Senhor aos cultos. Mas isso não é o tudo na vida de uma igreja. Aproveite para entender isso hoje. Ele diz, se o meu povo se humilhar em tempos de crise, eu me volto para o meu povo. A humilhação é o caminho da restauração. No Antigo Testamento, os cidadãos faziam uma soma de atitudes para dizer, estou humilhado, ou me humilho diante de Deus. Ficavam sem comer, ou então vestiam-se de roupas rotas, ou vestidos de panos de saco, assentavam-se sobre cinzas, choravam as suas misérias, confessavam os seus pecados, quebravam o seu orgulho, e Deus vinha para curar as feridas espirituais, emocionais, daquele lugar, daquela família, ou daquela cidade, ou daquela nação. A igreja do Senhor precisa se humilhar reconhecendo que em muitas situações estamos distantes de Deus, sim. Uma coisa é você estar muito próximo de todos os ritos do que seria a inauguração do templo lá, mas dos ritos religiosos, e o coração distante de Deus. É possível isso acontecer? Infelizmente, é possível que isso possa acontecer. O papel da igreja é se curvar para que Cristo seja erguido. O papel da igreja é se desglorificar para que Cristo seja glorificado. O papel da igreja é se apequenar para que Cristo cresça e Ele seja glorificado. Aleluia. Essa frase de que a igreja precisa se desglorificar, eu tirei de um livrinho do maior missiólogo brasileiro hoje, um homem usado por Deus, o reverendo Ronaldo Lidório. Ele respondendo algumas perguntas que lhe fizeram, e uma das perguntas foi por que a igreja brasileira não é tão usada por Deus para as obras missionárias como foi outras igrejas em outros tempos. Basta dizer que existem muitas tribos no Brasil ainda não alcançadas para o Evangelho, e muitos idiomas falados em tribos do norte do Brasil, lá da floresta amazônica, que não tem nenhuma porção da palavra de Deus traduzida para o seu idioma. E ele respondeu com isso, dizendo, a igreja brasileira puxa muita glória para si. Sim, eventos gospel milionários, flerte com a política podre da nação, encantamentos com hierarquias e títulos de bispos, apóstolos, semideuses, sei lá, afagos com a grande mídia da nação. E quando isso tudo começa a acontecer, a igreja está puxando a glória para si. Mas quando a igreja se humilha, Cristo é exaltado. Cristo aparece. A igreja precisa se desglorificar a si para glorificar a Cristo. Espero que o pós-pandemia seja um período de reconstrução de valores, da simplicidade do Evangelho, da humildade, do coração quebrantado diante de Deus, da oração, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos. Segunda cláusula desse contrato, Deus diz, em tempos de crise, o meu povo deve orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar. A oração é a porta de entrada para o caminho do operar de Deus, para o caminho da restauração de um indivíduo, de uma família, de uma igreja, de uma nação. Quando a igreja ora, Deus não só trabalha com a igreja,
Deus trabalha com a sociedade. Se você olhar para o texto está falando de calamidades que podem vir sobre a nação, certo? Mas Deus não diz se a nação se arrepender, se a nação se humilhar, se a nação orar. Ele diz quem? O meu povo. Sobre mim, sobre você, pesa a responsabilidade de cura da nação. Deus não cobra isso do ímpio. Deus não cobra daquele que não o conhece. Ele cobra de nós. Por isso que muitas vezes nas reuniões de oração eu insisto nisso. Me perdoem, mas que nós oramos muito pelas causas do daqui para agora, pela espinhela caída, pela dor do dedão, pela dor de barriga, e termina a reunião de oração sem orar por um avivamento espiritual, sem orar por pessoas que estão perdidas e precisam conhecer a Cristo, sem orar para que Deus cure a nossa nação espiritualmente, para que Deus mova a vida da igreja a buscar, a se quebrantar pela vida do nosso país e pela vida da nossa cidade. Em 1903, algumas poucas igrejas da Coreia do Sul começaram um movimento de oração. Os irmãos diziam assim: nós vamos sair de casa às 4 ou 4:30 da manhã para irmos para os templos orar das 5 horas em diante. E se revezavam, iam. E essa reunião de oração foi durando todos os dias, fora os cultos de domingo. A cada manhã, crentes iam para orar, para buscar um avivamento espiritual que transformasse a nação da Coreia do Sul. E alguns irmãos disseram: não vamos mais orar. Já estamos orando há 5 anos e nada aconteceu. E alguns realmente pararam. Outras igrejas continuaram a orar. E mais ou menos 57 anos depois, escute isso, 57 anos depois, Deus começou a ouvir as orações daqueles que 50 e tantos anos atrás começaram a orar. Alguns nem viram o agir de Deus, porque já foram para a glória, mas deixaram o legado de orar pela nação. A Coreia do Sul, nesta época, era o 4º país mais pobre do mundo. Era um país com 80% de favelados. Praticamente, sem qualquer estrutura de higiene, sem qualquer estrutura pública de saneamento, e apenas 3% de cristãos, e todos desanimados. Hoje, é um país quase passando para ser um país cristão, falta pouco para isso. É o 11º país mais rico do mundo, a 4ª maior economia da Ásia. Existem igrejas que continuam orando. Eles disseram: como Deus operou no nosso país, através da oração, agora nós vamos adotar outros países. E tem cristãos que se levantam de manhã, de madrugada, ou então na caída da noite, ainda estão orando pelo Japão, pela China e pela Coreia do Norte. Quando eu li sobre isso, uma coisa me impressionou. Tinha uma igreja que eles dizem o seguinte: esta igreja, agora nos dias de hoje, já faz 37 anos que não fecha as portas. E eles resolveram até tirar as portas da igreja. Sabe por quê? Porque enquanto vem uma turminha de irmãos para orar, outra já está saindo. Aí aquela sai, já tem outra. E vai assim. Vem gente de madrugada para orar, vem gente na hora do almoço, vem gente à noite. Não compensa nem tirar, nem fechar as portas. E eles brincam dizendo isso, né? Que é a igreja sem portas. Porque entra gente, sai gente para orar e buscar a Deus. Querido irmão, querida irmã, a solução do problema no nosso Brasil, do problema do aborto,
do problema da união homoafetiva, não começa no estudo dos casos, mas começa na oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, a solução para a corrupção do nosso país, para a falta de sanitarismo, para as milhares de mortes nos corredores dos hospitais superlotados, começa na oração. O povo de Deus tem esta responsabilidade de orar. Orar para que Deus interfira nas estruturas do narcotráfico. Orar para que Deus freie a violência doméstica. A ação sucede à oração. Primeiro a gente ora. E depois Deus começa a agir. Deus começa a despertar a consciência de pessoas, de governantes. E Deus vai agindo. Alguém disse, a posição mais poderosa para alguém estar é de joelhos. De joelhos. Terceira cláusula desse contrato de Deus com Salomão. Ele diz, se a nação estiver em crise, o meu povo deve abandonar os seus maus caminhos. E o texto continua dizendo, e se converter dos seus maus caminhos. Erroneamente, nós pensamos que conversão só acontece uma vez na vida, e conversão é algo que o ímpio tem que fazer para dar um passo para se tornar cristão. Na maioria das vezes, essa é a principal conversão, é o nascer de novo. Mas acontece que, aos poucos, a igreja do Senhor começa discretamente, disfarçadamente, paulatinamente, ceder aos valores do mundo. E aí então, ficamos aqui como um pedaço do mundo dentro do mundo. Continuamos com os mesmos costumes, com o mesmo jeito de ser, com a mesma ética, com o mesmo caráter lá de fora, ou falta dele, mas aqui. E quando o povo de Deus se converte dos seus pecados, Deus sara a nação. Deus cura a nação. A igreja, por vezes, está caminhando aqui. E conversão quer dizer, naturalmente, se voltar para outra direção. Converter, mudar de direção. E Deus está dizendo nesse texto, não é o ímpio se convertendo que vai mudar o quadro. É o crente se convertendo dos seus maus caminhos, vai promover cura para a nação enferma, para a terra doente. E aliás, há um texto na Bíblia que diz que chegou o tempo de o juízo de Deus, se não me engano é a epístola de Pedro, começar pelos seus, pela casa de Deus. Quarta cláusula desse contrato. Essa é com Deus. Deus diz, cláusula 1, 2 e 3, com você, Salomão. A cláusula 4 é comigo. Se as 3 forem cumpridas, eu faço a minha parte. Qual que é a minha parte? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A solução do nosso país, do nosso Brasil, está então em buscarmos a Deus. E Deus se volta para a nação. Deus se volta para o Brasil. A solução para a nossa nação não está nas decisões do escrutínio do voto popular. A solução final da nossa nação não está nas cortes do poder jurídico. A solução final para os problemas do nosso país não está no poder executivo, não está nas assembleias, nas câmaras, no Senado. Esses são os processos de Deus, mas começa com buscar a Deus e Deus agir na nossa nação, no nosso Brasil. Eu creio nisso. E eu conclamo a igreja para nós continuarmos a orar por um avivamento espiritual.
Quando isso acontece, quando um avivamento espiritual acontece, as cadeias diabólicas que prendem sociedades, que prendem pessoas, governantes, caem por terra. O agir de Deus não passa a ser apenas no individual, mas passa a ser na sociedade, no âmbito maior. Com todos os avivamentos foi desta forma. Eu tenho procurado ler como foram os avivamentos do passado, como foram esses grandes agir de Deus em países diferentes, como na Inglaterra, ou como no país de Gales, ou como está acontecendo hoje na China, ou como alguns países provaram um agir de Deus impactante em algumas épocas, nos Estados Unidos da América, na época da colonização. Como que isso tudo acontecia? Deus movia a sua igreja a se arrepender e orar. E o resto Deus fazia, salvando vidas, colocando a sociedade nos eixos. O texto traz duas respostas aqui. Se a nação em crise buscar, a primeira resposta de Deus é perdão. Ele diz, eu perdoarei os pecados. É indispensável dizer que há pecados nacionais. Os pecados não são só individuais. Existem pecados, sim, de nós, indivíduos. Existem pecados da igreja. Existem pecados da nação. E cabe a nós, cristãos, discernirmos quando precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados individuais, pelos pecados da igreja do Senhor e pelos pecados da nação brasileira. A imoralidade não é um problema que tem apenas em pessoas. Parece que está encruada na nossa sociedade, desde as choupanas até a corrupção dos milionários do sistema. A desonestidade vai desde as colas em provas da universidade até as falcatruas com as principais empresas e organizações. A nação que poderia ser chamada de nação da paz, nação da justiça, lá fora do Brasil, é apenas conhecido como a nação do futebol e a nação do carnaval e a nação da sensualidade. É assim que o Brasil é conhecido lá fora. Vá para a Europa para ver. Você fala, sou brasileiro, ele já imagina um monte de besteira a seu respeito. Vá para outro lugar, Estados Unidos da América, a mesma coisa. Nós precisamos mudar isso. E mudar na oração. E dizer, Senhor, queremos ser conhecidos como o Brasil que serve ao Senhor. Queremos ser conhecidos, Senhor, como um país que envia missionários para o mundo. Queremos ser conhecidos como a igreja brasileira que te ama, que te busca, que te adora e que impacta o mundo. Nós precisamos ser reconhecidos pelos feitos de Deus. Aleluia. Segunda resposta de Deus à nação doente Ele está dizendo, e curo as enfermidades, e sararei a sua terra. O pecado, em primeiro lugar, corrompe. E isso, eu poderia dizer, é uma quebra da lei, é uma transgressão, é um fato forense. A transgressão, o pecado, a lei de Deus foi quebrada, a lei de Deus foi desobedecida, transgredida. Mas logo a seguir, vem um outro fator adoentador. O pecado adoenta o ser humano. Adoenta emocionalmente, fisicamente por vezes. Os desdobramentos são de doenças emocionais, e eu não estou falando de pessoas, estou falando de uma sociedade doente.
uma sociedade amedrontada, uma sociedade depressiva, uma sociedade cheia de fobias, uma sociedade cheia de dilemas, uma sociedade destruída, uma sociedade arrasada e por vezes sem autoestima. E Deus está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados, tratarei o problema da transgressão e sararei a sua terra, tratarei os efeitos do pecado. Que maravilha! Mas isso está sobre os nossos ombros. Para concluir, algumas verdades que se transpõem do tempo que esse texto foi escrito, até os dias de hoje, até o século 21. A primeira delas, nós somos uma nação que mais do que nunca precisamos nos voltar para Deus. O fato do Brasil ser um país religioso não significa que é um país que teme a Deus e que anda na presença de Deus. A nossa oração deve ser, Senhor, inclode entre nós, traz para junto de nós a tua presença. Essa deve ser a minha e a sua oração. A segunda verdade é que somos uma nação doente por estarmos longe de Deus. Alguns dados são impressionantes. 13 milhões de brasileiros passam fome. Ainda. A cada 2 horas, uma mulher no nosso país, em algum lugar, a cada 2 horas é assassinada por um homem. Na maioria das vezes, ou o ex-esposo, ou ex-namorado, ou um assaltante. O suicídio entre os jovens é preocupante. Já é a 4ª maior causa de morte entre os jovens. Temos 500 mil mortes a cada ano em decorrência do problema das drogas. Quase 60 mil jovens entre 12 a 29 anos são assassinados por ano no nosso país. É crescente o número de crianças vítimas de abuso sexual, maus tratos, violência de adultos. E também muitos casos de morte. Os acidentes de trânsito no Brasil, se já matavam muitas pessoas, hoje já matam mais por ano do que a guerra do Vietnã e a guerra do Golfo juntos. As nossas estradas e as nossas ruas matam pessoas e mutilam outros tantos milhares. Sem falar em outras tantas doenças espirituais da nação, como a corrupção, a desonestidade e por aí vai. Terceira verdade, a responsabilidade de cura espiritual não é política, não é econômica, ela nasce entre o povo de Deus, nasce entre a igreja do Senhor, que ora incessantemente pela sua nação, pela nação brasileira. Quarta verdade, a cura não veio por meio de programas, de agenda, vem por meio de atitudes do povo de Deus. Sabe, nós os presbiterianos somos muito sistemáticos. Se diz assim, vamos fazer um projeto para uma agenda para o agir de Deus. Não dá certo. O vento sopra onde quer, e, sabe? Ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas a gente pode orar por um agir do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente pensa, vamos fazer um programa que aí vai resolver este problema, vai desarticular esse problema aqui, ou vai... Sabe, nasce de atitudes de igrejas, atitudes de irmãos. Irmãos que Deus chama para tratar com a causa das crianças, com a causa dos lares. Irmãos que Deus chama para tratar com a causa do menor abandonado. Irmãos e irmãs que Deus chama, convoca e dizem, eis-me aqui, Senhor. É a atitude de dizer, agora eu vou tratar, vou ajudar o dependente químico, ou aquele que já não tem mais esperança. E dessa forma,
Deus vai mudar a nossa nação. A nossa nação brasileira tem jeito, sim. Tem cura, sim. Aleluia. Parece interessante, mas a receita bíblica é bem pontual. É trabalhosa, mas não é difícil de entender. Humilhação, oração e conversão dos maus caminhos. E o que Deus faz? Deus já diz: eu atendo, perdoando a nação e curando a nação. Vamos ver.